Vamos falar nessa noite sobre uma mulher bastante conhecida, que é um grande exemplo para nós cristãos. Vamos ler no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1. Iremos falar nesta noite sobre Ana. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 11. Diz assim a palavra de Deus: e fez esta promessa solene: ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueça a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, baseado nesse versículo, baseado nessa história, nós iremos falar, bater esse papo, né, sobre essa mulher chamada Ana. E iremos falar sobre o poder da decisão. Você que anda aí em cima do muro aí, que acha difícil de decidir as coisas, né? Tem gente que tem uma dificuldade de decidir o que quer. É verdade. Uma dificuldade de decidir, de decisão. O nosso Deus é um Deus de decisão. Na própria palavra de Deus diz que a palavra do cristão é sim, sim, não, não. Deus, ele não gosta de meio termos. Em Apocalipse mesmo fala que ou você esteja frio ou você esteja quente, porque o morno ele mesmo o vomitará. Nós devemos ser pessoas de decisão. Verdade. E nós iremos ver nessa noite que poder tem essa decisão. Nós conhecemos muito bem a história dessa mulher, a história de Ana, né? Que sempre quando nós pregamos essa palavra, eu sempre procuro enfatizar que Ana, ela estava estéril, ela não tinha filhos, não foi por um problema de saúde ou porque alguma coisa aconteceu durante a vida dela. No próprio texto diz que o Senhor cerrou a madre de Ana. Então, eu quero que você pense agora comigo, se você soubesse que o próprio Deus decretou na sua vida a morte de um sonho, ou se o próprio Deus falou com você, você não irá realizar tal coisa, o que você faria? Né? Hoje em dia, até a palavra de Deus falando, não temas, eu sou contigo, ser valente, se esforça. Hoje o crente desanima, ainda mais, imagino eu, o crente, né, sabendo que o próprio Deus, ele decretou a morte do seu sonho. O que você faria? O que nós faremos? É uma situação muito difícil. Ana, o que você faria, amor? Difícil. Que é Deus que cerrou a madre, né? É isso aí. Foi Deus que cerrou a madre. E Deus tem todo o poder, né? Isso aí. Ele decide, ele dá, ele tira. Ele é o dono da vida. Como ele deu o sopro da vida, ele pode retirar a vida a qualquer momento. Então ele pode tomar para si, a qualquer um de nós, a qualquer momento. Verdade. Então o nosso Deus Todo-Poderoso, que tem o poder de dar a vida ou retirar a vida, de decretar qualquer coisa, é o Deus que pode fazer qualquer milagre, é o Deus que pode abrir porta, fechar portas, de acordo com o que ele vê de nós, né? Porque ele nos conhece e ele sabe que algumas coisas são benéficas para nós, mas outras ele enxerga muito além, ele enxerga o futuro,
ele enxerga num tempo que nós não conseguimos enxergar, ele enxerga dentro do nosso coração, né, dentro da nossa mente, de forma que nem nós conseguimos nos conhecer. Então ele conhece o profundo da nossa alma. Então você imagina como que a gente pode contestar? É muito difícil, né? Muito difícil. E é esta situação que Ana se encontrava. O próprio Deus tinha cerrado a madre dela. E Ana, isso não foi motivo para Ana desistir de servir a Deus. Isso não foi motivo para Ana querer a sua morte. Mas nesse versículo 11, a qual lemos, aqui a vida de Ana começou a mudar. Aleluia! Eu quero profetizar na sua vida que a sua vida vai mudar a partir de hoje em nome de Jesus. Por quê? Porque hoje você vai tomar a sua decisão. Aleluia. Mas qual decisão? Você sabe a decisão que você precisa tomar. E o Espírito Santo irá ministrar no seu coração que você precisa tomar esta decisão, porque a vida de Ana, ela só começou a mudar depois que ela tomou esta decisão. É verdade. Mas quando você toma decisões, algumas coisas acontecem, e é sobre isso que nós iremos falar nessa noite. Primeiro tópico dessa noite é que quando você toma uma decisão, alguém te acusa. Onde vemos isso? Vamos lá no versículo de número 13. Diz assim: porquanto Ana falava no seu coração, só se moviam os seus lábios, e não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Verso 14. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Irmãos, Ana, ela estava amargurada de alma. Ana estava muito triste. E assim, Ana estava num estado de tristeza tão grande que nem saía voz na sua boca. Então ela orou em silêncio, só mexendo com os lábios. E quando Eli viu Ana de longe, Eli disse: aparta-te de ti esse vinho, você está bêbada. Irmãos, Ana tomou a decisão e logo veio a acusação. Então, quando você toma uma decisão, seja ela qual for, vai aparecer os acusadores. Sempre aparece aquele que acusa você. Sempre aparece aqueles que irão te acusar, aqueles que irão falar: você está que nem um doido, você está que nem uma doida, o porquê você fez isso, não faça isso. Sempre aparece alguém para te acusar. Então, você tem que estar atento com isso. Que sempre aparece alguém para te acusar. E assim como aconteceu com Ana, acontece em muitas das vezes, Ana. É verdade. E a acusação, ela vem porque Ana, ela estava ali se debruçada no Senhor, orando, falando com Deus, mas não em voz alta, porque era uma intimidade dela com Deus, era algo muito profundo, era um sonho do coração dela, né? Pedir ao Senhor que ela tivesse um filho, porque até então a madre dela estava cerrada, ela não ia gerar filhos, porque o próprio Senhor cancelou, né? E disse que ela não ia gerar filhos. É isso que a gente fala quando a gente fala madre cerrada, é isso. O Senhor disse que ela não teria filhos. Então, se não, quem poderia ela orar? O próprio Senhor. E ela ficou, mas ela não orou em voz alta. Ela não fez nada e ela se colocou em silêncio, só gesticulando os lábios. Então, geralmente, qual é o normal? A gente orar e falar algo. Isso. Mesmo que quem esteja do lado não esteja ouvindo. Não é exatamente o que é. Mas se ouve a voz de alguém, né, da pessoa que está orando, e a gente sabe que a pessoa está orando. Mas que estranho a pessoa ficar... É isso que a Bíblia diz, que ela gesticulou. Ela não permitiu que ninguém ouvisse
o lamento dela, ela não permitiu que ninguém ouvisse os segredos dela. Isso então tá aqui ela foi... no versículo 12. 12 já. Aí, ó. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada. Então imagina, aí quando nós tomamos uma atitude de intimidade com Deus, de busca, de confiança, de fazer aquilo que naquele momento ela achou que o Senhor ia ouvi-la, aí começa, ela tá bêbada, ela tá louca, ela tá isso, está errado. Mas quem teve a direção de orar daquela forma, em silêncio, foi Ana. Isso foi uma particularidade de Deus com a Ana. Então, ela sentiu no coração como uma mulher de Deus, ela foi direcionada pelo Espírito Santo a fazer daquela forma. Então, quando Deus direciona algo a alguém, isso é uma intimidade dela com Deus. E muitas das vezes as pessoas julgam. Por quê? Primeiro, não conhece ao Deus de repente. Não conhece ao Deus que nós servimos. As pessoas julgam porque elas se acham certas. Porque elas se acham que tudo que elas fazem é certo. Elas não entendem a necessidade. Na verdade, o outro que está de fora pensa que Ana deveria falar o problema dela para todo mundo. Por que deveria? Não deveria, né? Então existem coisas que a gente não deve falar com outra pessoa. A gente só tem que prestar contas ao Senhor. E se Deus deu uma direção, Ana fez. E quem somos? E quem era Eli para ficar debochando de Ana? O problema não é o questionar a forma de Ana, é porque atrás de um questionamento, atrás de quando você olha para alguém e diz, fulano não deveria ter feito assim, eu achei errado, fulano tem isso aqui, fulano agiu dessa forma, eu não gostei, que isso aí vai dar errado. A mesma coisa, então fulano está louca, fulano fez errado, fulano é isso, foi isso que ele fez. Além de questionar, ele falou mal de Ana, que Ana estava bêbada, olha só, tirando todo, mexendo com o princípio de Ana, julgando ela como pessoa, como serva de Deus, deteriorando. Né? No propósito era de Ana, não era de Eli. Ele se incomodou. Ele tem o direito, alguém tem o direito de se incomodar quando alguém ora e quando alguém tem um propósito com Deus? Não tem. Se isso é bíblico, está na Bíblia, ok, Deus abençoe e faça. Se você sentiu um direcionamento de Deus e é bíblico, está na Bíblia, a Bíblia te respalda, faça. Não se importe com quem está à sua volta. Você tem que se importar sim. Se o que você faz não é bíblico. Aí já é uma preocupação, né? Verdade. E o propósito foi de Ana. Então, o propósito é seu, a decisão é sua. E mesmo o sacerdote, ele falando com Ana, pensando que Ana estava bêbada, e ele não só ficou no pensamento, ele falou com Ana, Ana, pare de beber. Mesmo assim, Ana continuou no seu propósito. Ele acusou, afrontou. Mesmo assim, Ana continuou no seu propósito. Então, mesmo que alguém te acuse, depois da sua decisão, continue no seu propósito em nome de Jesus, porque Deus vai abençoar a sua decisão. Aleluia. Às vezes a pessoa toma aquela decisão, mas quando alguém fala mal, quando alguém acusa, a pessoa logo desiste. Deus, certa vez, estava ministrando no meu coração acerca disso. Que se o propósito é seu, então quem tem que acreditar nele é quem? É você. A maioria das pessoas querem que as outras pessoas acreditem no seu propósito. O propósito é seu, a atitude é sua. Então a primeira pessoa que tem que acreditar no seu propósito, na sua decisão, é você. Não importa se ninguém goste, não importa se ninguém se interesse, que não importa se alguém não acredite. Você acreditando no seu propósito, Deus vai abençoar a sua vida. Claro, assim como foi dito,
se tiver na direção de Deus, se tiver na direção bíblica, se tiver na direção da sua liderança, que Deus vai te abençoar. Mas você precisa se decidir e você precisa saber que a acusação vai vir. E quando a acusação vier, você não vai parar em nome de Jesus. Veja o que Ana falou depois que ela recebeu esta acusação. Versículo 16. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Olha só como estava Ana. Então, se você hoje está sofrendo e você toma uma decisão, continue. Se fosse nos dias de hoje, né, a pessoa está sofrendo, alguém te acusa, pronto, já é motivo para jogar tudo pro alto, já é motivo para desistir. Aí alguém fala assim, você está orando desse jeito, eu vou dizer, o que você está fazendo aí? Está orando igual um crente, doido? Sei lá. Aí a pessoa, sei lá, eu acho que eu não estava fazendo direito, porque eu ouvi fulano falar isso, porque fulano falou aquilo. E geralmente quem acusa, primeiro, pessoas que têm o hábito de acusar o outro, falar da direção de Deus do outro, elas não estão movidas por Deus. Então, isso é uma acusação. E quem é o pai da acusação? É o diabo. Simples assim. Ele que acusa. Ele que acusa. Então, ela estava amargurada de alma. O Eli falou, não só pensou, ele falou, magoou. Dali poderia vir o desânimo, a desistência. Então, ele não pensou em nenhum momento no estado que ela estava. Quem acusa, quem fica apontando a atitude do outro quando busca Deus, quem tem uma atitude acusatória, você é isso, você não merece, logo você buscar Deus, para que você é todo cheio de... Quem acusa não está sendo movido por Deus e também não está preocupado com o seu bem-estar e não te respeita. Então você não precisa ficar preocupado com essas pessoas e nem discutir, magoar, devolver a acusação. Porque Ana, aqui em momento nenhum, ela devolveu a acusação. Ela simplesmente explicou o estado que ela estava. Ela poderia até, ficar nervosa, não gostado, devolvendo uma resposta mais grosseira, mas ela, como a mulher de Deus, ela não devolveu a resposta grosseira. Sim, ela como mulher de Deus, né? Ela não devolveu, também porque naquela época tinha muito respeito, né? Sim. Porque Eli era o sacerdote dela. Sim. Então, por respeito, né? Claro. Mas ela poderia fazer muitas coisas. Ela poderia desistir ou ir embora, parar de orar. Ou como ela já estava muito triste e angustiada, sofrendo muito, como nós lemos aqui, ela poderia se afundar na sua tristeza, mas ela não fez isso. Então, o poder da decisão, ela vem junto com a acusação. Lembre disso em nome de Jesus. Tópico 2. Você tem um semblante diferente. Aleluia! Glória a Deus. Uma pessoa decidida tem um semblante diferente. Acredito que você já parou para conversar com uma pessoa decidida. É o que, queixo lá em cima, postura, tem um semblante diferente. Aleluia! A pessoa que se decide, a pessoa que é decidida, ela tem um semblante de vitória. Ela não tem um semblante de derrota. Ela não tem um semblante de desanimado. Ela tem um semblante de vitorioso. Aleluia! Onde vemos isso? É o pastor que está inventando? Não. Vamos lá, no versículo de número 19. Vamos lá. Melhor dizendo, vamos lá, vamos para o 17. Então ele disse, vá em paz, que o Senhor Deus de Israel lhe dê o que você pediu, que o Senhor sempre pense bem de mim. Respondeu ela, e saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava tão
triste. Em algumas traduções diz que o seu semblante já estava diferente. Aleluia! Então, o mesmo sacerdote Eli que pensou mal e acusou Ana de estar bêbada, depois de Ana explicar o motivo dela estar orando em silêncio, o sacerdote deu a palavra de paz, deu a palavra de bênção, profetizou na vida de Ana, que assim seja feito como você pediu. E assim, o que aconteceu? Depois de Ana sair dali, daquela oração, ela já saiu com um semblante diferente. Aleluia. Aleluia. Então, quando você toma uma decisão, o seu semblante já muda. Tem aquele tipo de pessoa que você vê que, né, a pessoa não ergue a cabeça, a pessoa anda que nem um derrotado. Mas Deus não quer isso para você. Deus quer que você ande como um vencedor. Deus quer que você ande como um vencedor. E você precisa andar como um vencedor. E andar como vencedor não é andar de maneira que você vai ter uma postura de esnobar as pessoas. Não. Não é uma postura de você responder agressivamente com todo mundo, com palavras torpes, com palavras ruins, a pessoa falar com você e você mandar a pessoa, sei lá, né, resolver a vida, né? Não. Você ter uma postura decidida, ter uma postura de decisão, uma postura reta, é você se manter, não duvidar e independente de quem venha falar com você, você não vai gerar dúvidas na sua mente. Você não vai murchar. Isso. Né? Tem gente que tá conversando e de repente a pessoa não tem direção nenhuma, aí fica dando opiniões na sua vida. Porque as pessoas que tem muita gente dá opinião, mas não tem direção nenhuma de Deus. Verdade. Na vida do outro, não tem direção nenhuma, não tem vida com Deus, não tem uma vida moral correta para dar exemplo e ter moral para falar com o outro, e começa, mas você vai fazer isso? Não sei o quê, isso está errado. Aí quando alguém fala, a pessoa estava alegre e de repente fica triste. Por quê? Por quê? Não decidiu. Não estava decidido de verdade. Isso aí. Ainda tinha uma sementinha de dúvida plantada lá atrás. Então está na sua mente, ou então alguma coisa que você não estava faltando ajustar. Não estava uma decisão completa, que a Bíblia diz, né? Que se a gente tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que é um grãozinho micro, pequenininho, você pode mover um monte de um lugar para o outro. Um monte, eu tô falando, um monte, é uma montanha. De um lugar para o outro. Olha só o tamanho do poder da fé. Então, se onde tem também uma duvidazinha, do tamanho de um grãozinho de mostarda, quando alguém proferir uma palavra para você se meter na sua vida, ou então dar opiniões que você nem pediu, aí a pessoa murcha, porque ali já tem uma dúvida. Então não tenha dúvida. E quando vier, mesmo que você tenha alguma preocupação, que não seja uma dúvida, porque nós temos sim preocupações mediante as situações complicadas, não esmoreça, não desanime. Olhe para o alvo, olhe para Cristo, olhe para Deus. Senhor, aqui está uma situação, independente de tudo, o Senhor me deu uma direção, eu estou debaixo da minha autoridade espiritual, da minha liderança, eu sei o que eu estou fazendo, eu não estou uma pessoa descabeçada, desorientada, fazendo da minha cabeça. Eu já pesquisei com os meus líderes, com meus pastores, com as pessoas que cuidam de você espiritualmente. Se a atitude é bíblica, você está respaldado, está ciente, está tudo correto, não tem por que dar ouvido a ninguém. Isso aí. Segue e vai. E vai que o seu milagre vai acontecer. Que Deus irá te abençoar. Então, quem é decidido tem uma postura diferente, tem um semblante diferente.